Gazeta Mulheres. E aproveite e já pergunta também, que o Dr. Perini está com a gente hoje, tudo que você tenha dúvidas aí sobre as cólicas. Dr. Perini começou aqui o programa dizendo que cólica intestinal e renal é diferente de uma cólica menstrual, né? Então, o fenômeno menstrual é um fenômeno extremamente interessante, porque a natureza prepara a camada interna do útero, chamada endométrio, para receber um embrião. E quando esse embrião não vem, essa camada tem que ser destruída. E o que a natureza usa é uma ferramenta muito poderosa, chamada inflamação. Então você libera uma substância chamada fator nuclear kappa-beta, que ativa todo o sistema inflamatório e descama o endométrio, inflamando o endométrio. Então as mulheres que menstruam muitas vezes por vida são mais candidatas a inflamações crônicas, como endometriose. Agora, o que nós estamos falando hoje é de usar um produto que você possa diminuir a cólica menstrual sem usar anti-inflamatórios, sem usar antiespasmódicos. Você falou que as medicações que são usadas para acabar com a dor de cólica intestinal e renal são diferentes. Não funcionam. Tanto que você vê muitas mães com as filhas com cólicas menstruais dando produtos para cólicas intestinais. E o resultado é péssimo. Não adianta nada. Hoje nós sabemos que para cólicas uterinas, tensão pré-menstrual, dor menstrual, o que você tem que usar são anti-inflamatórios não hormonais e não antiespasmódicos. Tá. Infelizmente, os anti-inflamatórios não hormonais, eles causam gastrite, eles causam intolerância intestinal, eles modificam a flora intestinal e podem, infelizmente, trazer fenômenos alérgicos. Por isso que essas alternativas, o que nós vamos discutir hoje, chamado sistema TENS, é muito interessante para cólicas moderadas e para cólicas suaves. Até é bom que você em casa preste atenção, porque eu vou te dizer que eu mesmo não conhecia esse produto. Não, vou mostrar já. Mas vamos começar com o nosso mito ou verdade? Ó, na menstruação o corpo elimina o sangue que não é útil. Na verdade, muitas mulheres têm essa impressão de que a menstruação é um fenômeno de limpeza. É sujo até? Na verdade não. O sangue menstrual ele é um produto decorrente dessa destruição da camada que não recebeu um ovo fértil. Ele não é um sangue inútil, ele é um sangue que na verdade sai sem se coagular e teoricamente ele faz um processo de mudança da flora vaginal. Então, para mulheres que gostam de menstruar, o fenômeno menstrual é bem-vindo. Mas ele não é bem-vindo se junto com essa saída de sangue menstrual você tiver cólicas importantes. Então a cólica menstrual é um sinal de alarme. O sangue menstrual natural, ele não é um sujo, ele não é uma natureza que está limpando a alma do corpo, não. Mas você hoje pode definir se você se sente confortável menstrualmente ou não. Ou não, né? Você pode hoje ter direito até, inclusive, de bloquear a sua menstruação. A gente tem o direito de decidir o que a gente quer. Sim, né? Hoje a mulher moderna pode decidir. Eu quero menstruar a cada 3 meses, cada 2 meses, ou eu quero ficar sem menstruar 1 ano, ou eu quero ficar sem menstruar 5 anos, ou eu gosto de menstruar. Tem mulheres que se sentem muito femininas menstruando. E esse é um direito hoje no consultório, a gente interroga. Você gostaria de menstruar ou não? É a individualidade de cada uma, né? Vamos ver mais um mito ou verdade? Próximo, é possível enganar o cérebro quando o assunto é cólica? Quer dizer, na verdade, a palavra enganar o cérebro é um pouco simplista demais. Mas é evidente que o cérebro recebe a sensação dolorosa através de nervos que vêm do assoalho pélvico, que vem das pernas, através de um trato chamado trato espinotalâmico. Então a sensação de dor que vem do corpo para o cérebro sobe tudo por um elevador duplo, à esquerda e à direita. E esse elevador leva a sensação mais dolorosa do que aquela menos dolorosa. Então se você tem uma dor, por exemplo, lombar, e de repente você leva uma pancada na cabeça, você esquece a lombar. O cérebro vai cuidar para você se proteger da dor mais forte. E esses mecanismos que você vai mostrar, ele visa fazer isso. Então você está tendo uma cólica ou intestinal uterina, você cola esse aplicador. Então eu tiro aqui. Tem um adesivinho. Você cola. Eu vou colar na região onde eu tenho dor. Ou na região lombar, ou na região do pescoço. Tá. E você tem ali um estimulador elétrico. Olha lá, você liga e põe a intensidade. E você pode manter, por exemplo, vou fazer por 15 minutos, vou fazer por 10 minutos. Esse produto emite energias eletromagnéticas, ativa a musculatura e o cérebro passa a entender que aquele lugar está sendo estimulado e esquece a dor. Mas é um choquinho leve? É discreto, quer dizer, na verdade não é um choque, é uma estimulação elétrica. A palavra TENS é uma palavra americana que é transelétrica sensibilização neural. Ou sensibilização neural através de choques transdérmicos. E serve para qualquer tipo de dor, então? Na verdade, dor lombar funciona muito bem, dor
tipo torcicolo funciona muito bem, cólicas menstruais leves funciona bem, cólicas intestinais também. O grande investimento desse produto é não ser medicamentoso. Sim, não traz nenhum... Ele foi lançado no Brasil há pouco tempo, mas já se conhece há longo tempo. Antigamente, só os fisioterapeutas é que trabalhavam com ele, aí você faria aplicação com aparelho mesmo de mesa, com vários eletrodos. Esse foi agora lançado no Brasil para você vender na farmácia. É caro? Mais ou menos cerca de R$45 por aí. E, na verdade, ele dura até uma semana, quando a bateria se esgota. Agora, o problema desses produtos é que eles falseiam a sensação de que está sem dor. Então, às vezes, você não tem mais a dor, mas o processo de defesa. Então, às vezes, a dor desaparece, você acha que o fenômeno orgânico desapareceu e, na verdade, não. Ele continua presente. Ele não é útil também para processos infecciosos, porque o processo infeccioso necessita controle antibiótico. Então, ele tem que ser um paliativo enquanto eu estou sendo medicado e estou ele esperando acelera o processo de cura. Por exemplo, se você está usando um antibiótico, está usando um anti-inflamatório, localmente você tem uma sensação de conforto. Por exemplo, você vai ter que trabalhar, vai ter que produzir alguma coisa, você pode usar à noite, por exemplo. Mas não substituindo o tratamento. Mas não substituir o tratamento de origem, né? lógico. Tá. Vamos para algumas dúvidas que surgiram, ó. A Elaine, quando nova, não tinha cólicas. Mas você é nova ainda, Elaine? Mas depois que tive minhas filhas, sofro demais com isso. É normal? Então, na verdade, o momento clássico é o contrário. As mulheres que têm cólicas, quando têm filhos, melhoram. Tanto que no passado era comum você dizer a cólica vai melhorar quando você casar, a cólica vai melhorar quando você tiver filhos. Isso tudo é falso. Na verdade, quando você deu à luz e começa a ter cólicas, a gente tem que desconfiar de que na cicatriz da cesárea, se foi uma cesárea, pode ter ficado material endometrial, o que gera uma doença chamada endometriose. Então fica um pouco de sangue. Na verdade, a camada interna do útero tem que ser expelida. Durante a cesárea, nós retiramos essa camada, mas muitas vezes pequenas células podem ficar presas na cicatriz da cesárea. E quando ela menstrua, voltam a ter dor. Então, nesse caso, ela precisaria fazer um controle com o seu ginecologista de ultrassonografia durante a menstruação para ver se não há sangue menstrual na cicatriz da cesárea. Porque se ela fizer fora do período menstrual, ela não vai perceber sangramento nenhum. E, infelizmente, às vezes, o útero pode mudar de posição depois de uma cesárea. Principalmente se ela teve 2 cesáreas, a parte anterior do útero sofre um enfraquecimento e o útero tende a ficar retrovertido. E o sangue menstrual que antes escorria, agora tem que subir para sair. Então, as mulheres que têm úteros retrovertidos têm mais dor. Então, Mas é engraçado, eu tenho útero retrovertido, nunca tive cólica. Então, provavelmente porque você tem um assoalho pélvico que durante a menstruação consegue colocar o seu útero em posição. Né? 30% das mulheres têm útero retrovertidos. Na verdade, isso é benigno. O que a gente aconselha é que ela selecione a posição sexual. Porque, às vezes, quem tem o útero retrovertido tem uma vagina mais curta. Então, se o parceiro está sobre ela, ela pode sentir peso no fundo vaginal. Nesse caso, basta ela conversar com o parceiro e tentar assumir uma posição sobre ele. Porque aí a penetração, em vez de ser em direção ao fundo do útero, passa a ser na parte anterior. E aí tinha antigamente esses mitos de a mulher que tem o útero retrovertido não engravida. Eu parecia um coelho. É respirar e engravidar. Então é bom também ficar esperto em relação a isso. Que não é assim igual para todo mundo. Na verdade, o que nos preocupa é o útero retrovertido fixo, que é um sinal, às vezes, de endometriose, que sangra, cola o útero no intestino. Tem aderência, né? Mas um útero retrovertido móvel e flexível não tem problema, nenhum inconveniente. Né? Vamos para mais uma dúvida? Vamos ver a próxima qual é. Próxima da Mari. Tenho cólicas, às vezes intensas, que às vezes nem com remédio passa. O que posso fazer? A formação de coágulo pode fazer com que a cólica seja mais forte ou não? Então, basicamente, nós temos que entender o seguinte: o sangue menstrual é um sangue que coagulou dentro do útero, foi desfibrinado pelas substâncias desfibrinadoras e é eliminado em forma líquida. Tanto que o sangue menstrual é incoagulável, ele não coagula. E aqueles coágulos? Agora, quando você começa a ter coágulos, é sinal de que você está sangrando a mais, porque você não está tendo tempo de desfibrinar o coágulo.
E muito provavelmente você pode ter também pedacinhos do endométrio que acumulam sangue e saem em forma de coágulos. A presença de coágulo é sinal que você está menstruando em excesso. E é provável que você tenha que investigar se a sua camada menstrual não está muito espessa. Isso é feito com ultrassom Doppler, qualquer ginecologista pode... Quer dizer, o útero ele fica com a parede interna grossa, muito grossa. Então, quando você menstrua, sai pedacinhos do endométrio com sangue. O coágulo é um sinal de excesso de menstruação. Vale a pena você discutir com o seu ginecologista. Talvez o uso de uma pílula anticoncepcional moderna ajudar, né? simplesmente reduz esse fenômeno. Então, conversa com o seu ginecologista, tá, Mari? Um beijo para você. Vamos ver a próxima? Cólica é sinônimo de TPM. Não, na verdade, tensão pré-menstrual é uma síndrome. Existem mais de 150 sintomas que as mulheres que têm TPM descrevem. Tem uma outra síndrome também, chamada síndrome disfórica pré-menstrual, onde junto com as queixas menstruais você coloca também queixas psicológicas importantes como depressão. Mas nem toda cólica está presente em TPM. Então tem mulheres que têm tensão pré-menstrual, mas não têm cólica. E muitas vezes você tem mulheres que têm TPM e têm cólica também. Então, na verdade, a gente divide hoje assim, a TPM orgânica, sintomática, que pode ter cólica, e a TPM mais psicossomática, onde não tem cólica. Na verdade, a cólica não é sinônimo de TPM. Vale a pena você investigar. Mulheres com cólicas importantes, se não tratarem, em 6 a 8 anos podem ser candidatas à endometriose. E ninguém quer ter endometriose. Eu acho que a gente tem que falar sempre em prevenção de todas as doenças, né? Hoje a prevenção para quem tem família, filha, com dor, o importante é prevenir a endometriose. Então, se você tem uma menina de 15 anos, por exemplo, com cólicas menstruais importantes, que não melhora nem com esses esquemas nossos que nós estamos falando hoje, não melhora com remédio, essa menina merece tomar a pílula, porque assim você está protegendo o risco dela fazer uma endometriose. Proteja a saúde. Hoje no Brasil você tem 8 milhões de mulheres com endometriose. Puxa, e se você olhar os casais que estão tentando engravidar, 90% das mulheres que não conseguem engravidar têm endometriose. E uma menina que começa a menstruar com dor aos 14, 15 anos, 8 anos depois, metade delas tem endometriose. Nossa senhora, é muita gente. E a gente não sabia disso. Podia evitar isso tudo, né? Se evita controlando a menstruação dessas meninas. Não precisa bloquear a menstruação. Sim. Mas hoje, como as pílulas modernas têm vários valores agregados, eu dou uma pílula mesmo para uma menina que não tem vida sexual, mas faço o quê? Protejo a pele, protejo o cabelo, protejo a TPM, protejo gengivas, protejo o dente, protejo o ovário, diminui cistos. Ajuda em vários aspectos, hoje a ferramenta anticoncepcional pílula tem que ser vista não como anticoncepcional, mas como uma ferramenta de proteção do equipamento fértil dessa menina. Vamos para uma pergunta agora? Vamos ver de quem é? Da Mara Silva. Um mioma pequeno pode provocar cólica no período da pré-menopausa? Então, na verdade, mioma é uma estrutura benigna. A palavra mio significa músculo e ioma significa tumor benigno em crescimento. Então, 70% das mulheres que chegam na menopausa têm miomas. Seria mais ou menos assim, o homem tem adenoma de próstata, a mulher tem mioma no útero. Então, o achado ultrassonográfico de um mioma não é tão importante assim e provavelmente na pós-menopausa esse mioma para de crescer. Agora, infelizmente, os miomas podem estar em 3 posições. Eles podem estar na superfície do útero e aí não trazem grandes problemas. Elas podem estar no meio da musculatura do útero, chamado intramural, e esses causam cólica. Mas os mais agressivos em termos de desconforto e sangramento são os submucosos, que estão dentro do endométrio. Então, o que é provável? Como ela está na pré-menopausa, esse mioma talvez era pequeno, cresceu um pouco e ele está no meio da parede. Então, quando ela contrai para expulsar o sangue menstrual, ela tem dor. Tá. Mas isso traz alguma consequência negativa nessa pré-menopausa dela? Então, na verdade, hoje a cruzada que nós estamos fazendo é fazer com que as mulheres entendam de que elas não precisam ter menopausa. Na verdade, não há como inibir a menopausa. Ele é um fenômeno natural onde os seus óvulos vão se esgotar. Mas você não precisa sentir os sintomas de menopausa. Você pode bloquear a onda de calor, você pode bloquear essa cólica, você pode bloquear o crescimento do mioma, você pode fazer com que seu útero não aumente. E é por isso que essa queixa, cólica menstrual pré-menopausa, é sinal de que valeria a pena aqui começar um tratamento do tipo parar de menstruar, diminuir esse mioma, diminuir esse útero e saltar para o tratamento reposição hormonal. Acho hoje um investimento interessante, porque eu ainda não acredito
Por que as mulheres esperam e sentem a menopausa? Porque uma mulher desse Porque a mulher, tipo... lá atrás, há uns anos atrás, ouviu e leu todas aquelas histórias que reposição hormonal dava câncer. Sem dúvida. E aquilo ficou como sendo uma verdade única. E, gente, em 2 anos a medicina muda tanto, quem dirá 10 anos. Não, eu acredito, por exemplo, hoje que você poderia evitar esses sintomas, porque uma mulher que tem uma onda de calor, na hora, ela sabe que está envelhecendo. Então, hoje, uma cruzada também, né? que os ginecologistas estão fazendo é evitar que as mulheres sintam os fenômenos menopáusicos. E com isso, a qualidade de vida melhora e essa transição do anticoncepcional para TH é importante. Por isso, hoje a gente aconselha, não faça laqueadura, não faça esterectomia se não houver indicação. Porque quem fez laqueadura e quem fez esterectomia não aceita tomar comprimidos, por exemplo, como pílulas anticoncepcionais. Então, gente, converse francamente e abertamente com o seu médico. Se tiver dúvida em relação ao que foi dito por aquele médico, segunda opinião. Ou um terceiro. Tem que ter vergonha de fazer isso. Não, eu vou ainda falar, vou procurar um outro para ver se bate a informação. Qualquer indicação cirúrgica hoje merece uma segunda opinião. Vamos ver mais aqui um mito agora? A dor pode servir de alerta para um problema mais sério. Seguramente, né? Verdade, né? A dor, ela é um sinal de alarme que o organismo está tentando se defender. Então, usar analgésicos ou usar produtos, como a gente acabou de discutir, para tirar a dor, resolvem a dor, mas não resolvem o problema primário. Inicial, né? Então, o fundamental é se fazer o diagnóstico de onde vem essa dor. E isso é um investimento que às vezes leva 2, 3, 4 consultas. Enquanto se espera, pode-se inibir a dor para não haver desconforto. E olha, a gente converse muito com o seu médico, vá com tudo anotadinho, não tem que ter vergonha, a gente fala isso todo dia aqui no programa. Vergonha a gente tem que ter de sair de um consultório médico com dúvida. Se você esqueceu, tudo bem, mas anota para não esquecer, não vale, é saúde da gente, né, doutor? Hoje o que a gente faz no consultório é uma linha de vida. Então, por exemplo, uma queixa como essa, mioma na pré-menopausa, às vezes você podia ter identificado lá atrás. Então, é importante na vida de uma mulher ela colocar nessa linha de vida todos os acontecimentos. Quando engravidou, quando deu à luz, como foi o parto, como amamentou, se houve uma traição, se houve uma perda afetiva, se perdeu o cãozinho, por exemplo. Essa linha de vida levada ao ginecologista ajuda muito, principalmente porque hoje a gente sabe que determinadas situações emocionais podem causar mudanças epigenéticas na sua mama, no seu útero, nos seus ovários. Por isso que a gente tem que ser bem resolvido emocionalmente, buscar ajuda emocional também. Não, né? E reconhecer que certas coisas que te agrediram não podem ficar submersas até a morte. A gente falava antes de começar o programa sobre a culpa, e a maior parte das mulheres tem culpa de tanta coisa. Muitas vezes, por exemplo, o parceiro é disfuncional, tem uma falha de ereção, a mulher acha que a culpa é dela. Às vezes essa mulher, por exemplo, perdeu o parceiro e como revanche quer iniciar uma vida sexual mais fortuita, tipo relação no primeiro encontro. Hoje é importante você perceber que se você fizer isso, você tem que assumir isso como uma verdade, porque se você fizer e se sentir culpada depois, a culpa promove contrações, promove dor. É engraçado, todas as mulheres têm um órgão de choque, os homens também. E onde você joga essa culpa? No seu órgão de choque. Então, às vezes... O seu órgão frágil? O seu órgão mais delicado. Então, por exemplo, tiroidites, colites, intolerância a glúten, todos esses mecanismos ocorrem assim. Você tem uma lesão, você tem uma agressão que você não resolveu e ela agride o seu órgão-choque. Mesmo o mioma pode estar associado. Algumas mulheres são capazes de saber, esse mioma tem nome. Dá nome para o mioma. Por quê? Foi causado por determinada situação de risco em que ela se localizou. Mais um motivo que agora a gente aprendeu para chegar no consultório e falar tudo mesmo para o médico, viu? Mesmo aquilo que você acha que não faz sentido, fale. Ele decide se faz sentido ou não. Vou passar para vocês o site do Dr. Pellini, lá você tem os contatos todo dele, ó, www.genetics, então GENICS, medicina tudo junto, .com.br. Também tem o telefone lá, dando apoio? Tem, 4990-9619, que é o de casa, se quiser conversar comigo. E eu não respondo, né? E o do trabalho é 4990-6256. É só ligar. Obrigada, doutor Pellini. Eu que agradeço, viu? Adorei você, Dinei. Também, obrigada.